E aí, pessoal, tudo jóia? Eu ia gravar esse vídeo aqui pro PP, mas eu resolvi gravar para todo mundo. Deixar disponível aí quem quiser ver depois, vai ficar bem grandão. O PP ele tá com dúvida em relação ao Velho Testamento, né, a lei do Velho Testamento, certo? E o Novo Testamento, né? Então, o Novo Testamento substituiu o velho acabou, não existe mais, existe ainda. Eu tenho que guardar o sábado, o domingo, né? O que acontece, né? Como que essas coisas são tratadas aí. E aí como eu enxergo essas coisas, certo? E aí, né, fica aí disponível para a gente poder conversar depois, né? Eu tô gravando isso aqui porque, na verdade, a gente vai tratar isso na célula. Só que como é um assunto muito grande, né, ficar bem grandão aqui o vídeo, inclusive, eu achei melhor deixar isso aqui para, né, conseguir mostrar todos os pontos. E aí depois a gente lê todos os versículos, né? Lê os Romanos e Gálatas, né? Que a gente vai ler bastante esses versículos aqui. A gente pode ler Gálatas todo depois, né? Na célula, que a gente já tem a base, né? Do que é a ideia. E se vocês discordam de mim biblicamente, né? Podem falar para mim também aí que a gente vai conversando, né? Nós estamos todos aqui buscando, né? O entendimento verdadeiro, né? Em Jesus. Então o que acontece aqui? Velho Testamento versus Novo Testamento, tá? Deixar um passo a passo aqui pra gente, ó, pra não me perder aqui. Primeira coisa, tá? O Velho Testamento ele tem principalmente duas funções aqui, tá? A primeira função que eu vou trazer aqui é que o Velho Testamento, né, a lei, ela aponta como um professor para Cristo, tá? Onde na Bíblia que fala isso? Gálatas capítulo 3, verso 24. Diz assim, ó: desse modo, a lei se tornou nosso guia. Então a lei é nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por causa dele, né? Mas tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a este guia. Eu sempre digo isso, né? Porque imagina que Jesus, Deus, chega na Terra, fala: opa pessoal, eu sou Deus, vim aqui morrer por vocês. Morre na cruz e pronto. Ninguém ia entender nada que estava acontecendo. Então, a lei, né? Deus, o que Deus faz? Deus levanta um povo, levanta a lei, e toda essa lei apontava para Jesus, era professor para Jesus, de maneira que quando Jesus chegou e morreu na cruz, os discípulos que estavam com ele conseguiram entender: eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque no Velho Testamento já apontava, né, já dizia a direção: é o derramamento de sangue que faz com que sejam perdoados os pecados. Então, o Velho Testamento sempre apontava para Jesus. E a gente consegue entender isso hoje. E não só os discípulos, né, que estavam convivendo com Jesus conseguiram compreender o que tinha acontecido, como nós também. Porque quando nós lemos o Velho Testamento, nós conseguimos entender o Velho, né, sempre apontando para Jesus. Em toda a Bíblia, ela é muito cristocêntrica, né? Então ela está sempre apontando para Jesus, toda ela. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Porque em Jesus, né, é que temos a realidade de todas as coisas. E aí eu trouxe dois exemplos, né? Antes disso, ó, uma coisa que é importante apontar, né, é que não são só os 10 mandamentos, tá? São várias leis. Tá? Os 10 mandamentos são o conjunto principal, tá? Mas na verdade tem muitas outras leis. Aí eu trouxe aqui o livro de Levítico, né? Levítico, se a gente ler Levítico inteiro, a gente vai ver várias leis aqui diferentes, né? Por exemplo, aqui, ó, no primeiro capítulo aqui fala sobre o holocausto, né? Então, aqui, ó, se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. Então aqui, ó, se você for levar um holocausto com um gado com defeito, tá errado. Por quê? Porque o macho, né, sem defeito apontava para Jesus, né? Então a lei é muito grande, ó. Levítico 2, lei sobre a oferta de manjares. Levítico 3, sacrifícios pacíficos. Levítico 4, ó, sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes, né? Aqui, ó, capítulo 5, sacrifício pelos pecados ocultos. Quando alguém pecar nisso, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar,
levará a sua iniquidade. Então, se eu ver alguém pecando e eu não levar isso a cabo, eu sou condenado por isso. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto ou besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto e tornasse imundo, então será culpado. Então, se uma pessoa encostar no cadáver de alguma coisa, ele está condenado. Então, percebe que, né, por quê? Porque isso aponta para Jesus. Aponta que Deus é vivo, é um Deus de pessoas vivas. Então, todo o Velho Testamento está sempre apontando para Jesus. Tá? E os mandamentos são vários. Tá? Ele sempre aponta para Jesus. Eu trouxe 2 exemplos aqui, olha, principal, né? Primeiro, o Cordeiro. Né? Deus, então, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira verdadeiramente o pecado do mundo. Então, todos os holocaustos, todo o sangue que foi derramado, na verdade apontava para o sangue verdadeiro, que era o sangue de Jesus, pelo qual valeria que nós fôssemos justificados. Outro exemplo que eu trouxe aqui foi da circuncisão. Esse exemplo é importante porque a gente vai falar bastante dele. Circuncisão é cortar, né, lá do homem, aquela carnezinha lá do prepúcio, né? Aí Romanos 2:29, olha o que fala. E só lembrando, né, no Velho Testamento, os judeus faziam isso pela lei, tá? Como sinal de que eles eram povo de Deus. Então todos os hebreus tinham, né, o prepúcio cortado, né, eram circuncidados para mostrar que eles eram um povo separado, povo de Deus. Tá? Aqui que Paulo fala aqui no Novo Testamento. Ó. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então o que Paulo está falando? Ó, a verdadeira circuncisão, o que te faz ser o povo de Deus, na verdade, é a circuncisão do coração. É quando você rasga o seu coração para Deus. Não a marca do corpo, mas a marca do coração. A marca espiritual. Então, de novo, ó, todo o Velho Testamento está apontando para o Novo, para a verdade do Novo Testamento. Tá? Vou continuar aqui. A lei, tá? O segundo motivo dela aqui é mostrar para o homem que o homem não consegue cumprir a lei, tá? Porque a lei ela está enferma pela carne. Deixa eu ler melhor aqui que a gente vai tratando disso. Ó. Romanos 8:3. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então a lei, ela estava enferma. Ela não podia ser cumprida. Por quê? Por causa da carne, porque ela estava, né, ela era uma tentativa de reconciliação com Deus pela carne. Pela carne a gente não consegue fazer isso. Tá? E na verdade ela não pode ser cumprida. Ó, e não pode ser cumprida devido ao homem. Romanos 3, 9 ao 20. Ó, vamos ler. Romanos 3, 9 ao 20. Ó. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Está falando dos judeus, tá? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e fizeram-se inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Aí olha só aqui, olha, versículo 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
Então o Velho Testamento, a lei, ela tem essas duas funções. A primeira, apontar para Jesus, me ensinar a respeito de Jesus, para que eu consiga entender o Jesus que morreu na cruz e tudo que Jesus ensinou. E também me serve para mostrar o meu pecado, para que eu perceba que eu tenho pecado, para que eu perceba que eu sou condenável perante Deus. Percebe? Porque eu não consigo cumprir a lei, porque a lei está enferma pela carne. Então agora, uma vez que eu sei que eu tenho uma dívida com Deus, que eu não posso pagar, o que eu faço? Eu peço misericórdia para Deus. E eu gosto muito aqui, olha, de Mateus 18, tem uma parábola que Jesus traz, né? Então a lei é uma dívida impagável. Aí eu trouxe essa parábola aqui, ó, a parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Tá? Aqui é uma dívida gigantesca. Tá? Um talento, se eu não me engano, um talento são 20 anos de trabalho. 6.000 dias de trabalho, tá? Se eu não me engano. Tá? 10.000, né, são um dívida impagável, né? São bilhões aqui, sei lá. Depois eu vou fazer a conta aqui para ver quanto que isso dá nos dias atuais, mas seria assim valores estratosféricos, tá? Uma dívida impagável. Então, não tendo esse servo, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, o que o servo faz então? Veja, esse servo tem uma dívida que ele não consegue pagar. Essa dívida vai ser quitada, vai ser vendido ele, esposa, tudo. O que ele faz? Não tendo como pagar? Ele prostra-se, reverente, e roga: "Sê paciente comigo e tudo lhe pagarei." Só que não consegue pagar, certo? Então o que o Senhor faz? O Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. A parábola é muito bonita, ela tem um segundo elemento aqui muito bonito, mas não é o assunto de agora, né? Mas veja, né? Que agora, então, a lei tem esse papel de me mostrar que eu sou pecador, de uma dívida que eu não consigo pagar, porque eu não consigo cumprir a lei. A lei são muitos elementos, é impossível para qualquer ser humano cumprir, menos Jesus, obviamente, porque era Deus. Então, eu peço perdão a Deus, porque eu seria condenado. Então, eu peço: Senhor, tem misericórdia de mim. Então, esse é o segundo papel da lei. Tá? Né? E além disso, né, a incapacidade do homem de cumprir a lei, conforme o pecado entrou no mundo, aponta, certo? Isso é muito importante. Ó. Isso aponta para a necessidade de um Salvador, que seria Cristo. Então, se eu não consigo pagar a dívida, eu preciso de alguém que pague para mim. Eu preciso de um Salvador, alguém que faça isso por mim, entende? E essa pessoa é exatamente Cristo. Então aqui, olha, como não é possível pagar a dívida, então solicitamos misericórdia para Jesus e somos salvos então pela fé, não pelas obras, tá? Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Né? Então não seria possível, né, que a gente fosse salvo por obras. Mas então nós somos salvos pela misericórdia, pela fé, pelo sacrifício de Jesus. É de graça. Tá? A gente não precisa fazer nada por isso. Ok? Aí um ponto que eu acho que é importante é o seguinte, ó. A lei foi abolida? A lei acabou? Não existe mais lei? Em Jesus não existe mais lei? Romanos 3,31 responde isso pra gente. E aqui eu faço um parênteses, porque muitos grupos evangélicos vão pensar diferente de mim aqui, tá? E talvez até vocês aí. Mas eu penso assim, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que eu leio na Bíblia, tá? Muitos grupos evangélicos vão falar:
o Velho Testamento acabou, não existe mais lei. Não é bem esse raciocínio. Não é isso que a Bíblia está ensinando, tá? Na minha opinião. Olha o que Romanos capítulo 3, 31, Paulo responde. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ou seja, né? A fé, o Novo Testamento, a fé em Jesus, anula a lei? Olha como é que ele responde. Não, de maneira nenhuma. Olha como é claro aqui. Né? De maneira nenhuma a gente anula a lei. Antes confirmamos a lei. Né? E de novo, né? A gente está passeando muito aqui por Romanos, por Gálatas. Né? Depois a gente pode ler na célula isso aqui tudo. Né? Aqui eu estou trazendo só alguns versículos isolados, mas é interessante a gente ler tudo depois. Então perceba, a lei, e aí vem o raciocínio, né? A hermenêutica, a ideia. A lei, ela não pode ser abolida. Porque veja, se não tivesse mais lei, não teria pecado. Se não tem mais pecado, não tem por que eu pedir a misericórdia de Deus. Percebe? Se não tem lei, eu não preciso pedir misericórdia para Deus. Se não tem lei, beleza. Toca minha vida normal. Não tem mais condenação, porque não tem lei. Mas pelo contrário, tá? O que a Bíblia ensina é que a lei é válida. O Velho Testamento é válido. E na verdade o Velho Testamento me mostra que eu sou pecador. Me mostra que eu preciso da misericórdia de Deus. Tá? Uma vez eu estava conversando com meu primo, né? Ele me perguntou assim, Luciano, o Velho Testamento acabou. Porque senão a gente estaria aí apedrejando os nossos filhos. Ele falou assim. Aí eu falei para ele, cara, não, você está enganado. Não seriam os nossos filhos que a gente estaria apedrejando. Né? Ele falou nossos filhos, mas outras pessoas, certo? Ele falou assim, nós estaremos por aí apedrejando as pessoas na rua, né? E a resposta para isso é não, cara. Você não entendeu. Nós estaríamos apedrejando a nós mesmos. Porque cada um de nós é pecador. Cada um de nós é condenável. Em João 8, né, quando Jesus encontra com aquela mulher ali que ia ser apedrejada, qual que é a resposta de Jesus para aqueles que estavam querendo apedrejar ela? Aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. O que Jesus está falando é, todos vocês deveriam ser apedrejados. Entende? É meio que uma hipocrisia da nossa parte a gente querer apedrejar o outro e não apedrejar nós mesmos. Porque todos nós somos condenados. Então, a lei, ela me faz perceber a minha dívida. Opa, eu tenho uma dívida impagável com Deus. Então eu preciso da misericórdia dele. E aí, a misericórdia dele paga a minha dívida. Percebe como a lei não foi eliminada? A lei existe. O que aconteceu é que a lei foi paga. A minha dívida, por causa da lei, foi paga em Jesus. Então a lei não acabou. Percebe? É uma diferença sutil. A lei não acabou, mas a lei foi paga em Jesus. Então anulamos a lei? De maneira nenhuma. Tá? A lei continua válida, porém ela é paga em Jesus. De maneira que todos os meus pecados foram pagos por Jesus. E eu, pela graça, fui salvo. Tá? Pela graça fui salvo, independente dos meus pecados. Tá? E aí vem a pergunta que eu acho que é mais importante aqui. Se não há mais lei, então posso fazer qualquer coisa? Perceba, né? Que até errei aqui, né? Se a lei foi paga, né? Se a lei foi paga, então posso fazer qualquer coisa? Posso pecar à vontade? Todos os pecados que eu cometi no passado ou que eu vier a cometer no futuro, Jesus pagou, tá? Então posso fazer qualquer coisa? Posso sair por aí matando, posso sair por aí, sabe? Fazendo qualquer coisa? Óbvio que não, né? Mas vamos ver a Bíblia dizendo isso. De maneira nenhuma, né? Romanos 6, aqui, do 15 até o 16, ó. Deixa eu ler aqui. Romanos 6. E daí? Olha só como Paulo responde, né, a pergunta diretamente, né? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Né? A lei foi paga, né? Então não estamos debaixo dela. Estamos agora debaixo da graça. Então não estamos debaixo da lei, sim da graça? Vamos pecar por causa disso? De modo nenhum. Certo? Por que não, né? Por que não pecar? Porque a gente não vai fazer mais isso. Ele responde no 16.
Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então o que Paulo está falando aqui pra gente? Eu vou ler aqui também em Gálatas. Não, deixa eu responder aqui primeiro, depois eu leio. O que Paulo está falando pra gente aqui? Que você sempre está debaixo de algum senhorio, tá? Ou você está debaixo do senhorio do pecado, ou você está debaixo do senhorio de Deus. Você sempre é servo de alguém. Você não pode ser servo dos dois. Você é servo ou de um ou de outro, tá? Então, se você está em pecado, se você está pecando, você está debaixo da escravidão do pecado. Mas se você está crescendo em vida, como a gente vai chegar aqui mais para frente, você então está debaixo do senhorio de Deus. Então, se eu estou debaixo do senhorio de Deus, eu não vou pecar. Entende? Eu vou buscar a santidade, vou buscar aperfeiçoamento. Mas vamos continuar lendo aqui. Gálatas 5:13. Deixa eu só voltar aqui, porque o 20 também não li, né? Olha só o 20, porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então percebe que antes eu estava escravo do pecado, isento da justiça de Deus, com frutos de vergonha. Mas agora, liberto dessa escravidão, eu sou transformado em servo de Deus. Entende? Então, como que servo de Deus vai pecar? Não pode, né? Então agora, como servo de Deus, o meu fruto tem que ser para a santificação. E por fim, para a vida eterna. Gálatas também vai trazer um tema interessante, 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente já começa a entender o nosso relacionamento agora, salvo servos de Deus, com a lei. E a gente começa a entender que o cumprimento da lei ele começa a mudar. A forma de cumprir a lei ela começa a mudar. Percebe que eu vou cumprir a lei porque eu sou servo de Deus, mas a forma como eu vou cumprir a lei vai mudar, tá? Vai me levar a uma natureza mais santa e não apenas preceitos religiosos, tá? É isso que está mudando aqui do Velho Testamento para o Novo Testamento. No Velho Testamento, né? Eu vou falar bastante disso aqui, olha. Há um velho homem, né? Tem um versículo aqui: se despojar do homem velho e se vestir do homem novo, tá? Então, no velho homem, eu tentava cumprir a lei, mas estava enferma pela carne. Agora, como filho de Deus, servo de Deus, agora eu vou cumprir em espírito, buscando santidade em amor. Muda a forma de executar, tá? Mas a gente vai chegar nisso, né? Tem muita coisa aqui para baixo ainda, tá? Então, estar debaixo da graça não é licença para pecar, ok? Então, nós somos chamados à liberdade, que há em Cristo, porém não vamos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Vamos então ser servos de Deus e servos uns dos outros em amor, porque a lei se cumpre no amor, no amarás ao próximo como a ti mesmo, tá? Então, o que Paulo está falando, né? Todos servimos alguma coisa, tá? Todos estamos servindo alguma coisa. Ou a gente serve o pecado, que vai nos levar à morte, ou estamos servindo a justiça, que nos leva à vida, tá? E a gente vai começar a ver muito dessa dualidade da alma, né? Sendo aqui esse balanço que nos leva
que pode nos levar do pecado para a morte ou do espírito para a vida, né? Dessa dualidade entre o homem velho e o homem novo, tá? Então a conversão leva a uma mudança de senhorio, tá? Antes eu era escravo do pecado e agora eu sou servo de Deus, tá? E aí, né? É importante a gente entender que no Novo Testamento não é mais uma religião, ok? Não é uma faz isso, faz aquilo, não faz aquilo, se ajoelha, se levanta. Não é mais uma religião, mas é um relacionamento direto com Deus. Entende? Não é tem que fazer isso no sábado, não tem que fazer isso no sábado, tem que fazer aquilo, não tem que fazer. Não, eu tenho liberdade em Cristo. Porque agora eu tenho um relacionamento direto com Deus. Ok? Nós podemos então conversar diretamente com Ele. Eu tenho um relacionamento direto com Deus. Eu não preciso de ir alguém para alguém ir até Deus, né? Eu vou direto até Deus, converso com Ele, né? E Ele, dentro do meu coração, dentro do meu espírito, vai tratando comigo, tá? Mas vamos avançar aqui. Então, como que fica agora essa relação da lei no Novo Testamento, tá? E aí a gente vai entender em Romanos 8, a gente vai entender uma nova lei, tá? Que é a lei do Espírito da vida em Cristo. Vamos ler aqui, ó. Romanos 8. Né? Então tá vendo que a gente está sempre Romanos, Gálatas, né? São os textos que trazem mais isso aqui pra gente. Romanos 8, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, condenou Deus na carne o pecado. Então, olha só, a lei, né, do Espírito da vida, ela então vem em substituição, certo, da lei do pecado e da morte. Ok? Deixa eu só pausar aqui que a minha bateria está acabando, vou pegar o carregador ali. Bom, então voltando aqui, olha. Então, a lei, né? Uma nova lei. Uma lei agora do Espírito da vida. Né? Porque antes, nós estávamos aqui, né? Condenados no pecado da morte. A lei do Velho Testamento não era capaz de nos fazer santos, certo? Porque o que acontece, né? A bondade de Deus é muito grande. Né? Então a gente nunca seria capaz, né, de alcançá-la. E a gente vai ver que, na verdade, a lei do Velho Testamento era só o básico. A gente vai entender que agora nós temos que fazer muito mais do que antes. Né? O grau aumentou da lei. A gente vai entender isso. Porque antes, né, era só uma amostra para mostrar pra gente que a gente era pecador. Né? Porque a bondade de Deus é muito maior do que isso. E agora, né, no Espírito na vida, né, na lei do Espírito da vida, a gente consegue ter uma transformação de natureza. Tá? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Bom, em vez então de viver, né, de tentar cumprir regras externas, guarda o sábado, não guarda o sábado, faz circuncisão, não faz circuncisão, em vez de regras externas, como do Antigo Testamento, agora o que acontece? Olha, nós temos o Espírito Santo em nós. Esse é a grande chave. Nós temos o Espírito Santo em nós, tá? Que nos guia, tá? Para viver de maneira que agrada a Deus, tá? Se a gente lesse aqui, olha, continuasse lendo aqui, Romanos 8, lá no 14, ó. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só, guiados, tá? Então, aqui, agora, de novo, né? Esse relacionamento com Deus e o próprio Espírito Santo de Deus é que vai nos guiar, vai nos conduzir para de glória em glória nós sermos santificados. Mas só para não ficar aqui só em Romanos e Gálatas, ó, deixa eu ler João 14, né? Que é um texto que a gente leu bastante, né, Pepe, nas células aí. Olha só o João 14, 26, fala assim, olha. Mas o Consolador, o Espírito Santo,
A quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, né? Então, agora nós temos um guia, um professor, um Espírito Santo que habita em nós, tá? E que nos ensina todas as coisas de Deus, tá? Então, agora a maneira de cumprir, percebe? É isso que mudou do Velho para o Novo Testamento. É a maneira de cumprir a lei que mudou. Porque antes nós tentávamos por obrigação fazer algumas coisas. Agora, tendo liberdade, mas estando sobre a servidão de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos conduzidos por amor, né? E o que antes era só serviços externos, agora se transforma em uma transformação de natureza, de personalidade, de identidade, entende? Porque veja, a gente vai chegar lá. Então, essa nova lei é o amor, ok? O amor de Deus e ao próximo é a verdadeira base de todas as ações cristãs. Beleza? Vamos ler. Romanos 13, 8 ao 10. Olha só. Romanos 13, 8 ao 10. Eu acho que eu pulei isso aqui. Deixa eu pegar. Romanos 13, do 8 ao 10. Aqui, ó. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois, olha só, quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha só que interessante. Pois isto, aí ele vai citar a lei: não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Percebe como que aumentou a lei? Porque veja que antes, não adulterar, não matar, eram coisas externas. E ok, até dá para fazer, até dá para tentar fazer, ok? É verdade que se alguém pisar no meu calo muito, eu não sei até onde vai minha raiva, né? Posso fazer bobagens que eu não penso em fazer, que eu sou um cara bem pacífico, mas cada um tem um calo, né? Então, mas assim, de certa forma, é algo externo que dá para fazer. Agora, amar é algo interno, é algo que depende da natureza, entende? E aí você percebe que se eu amo, eu não faço nada disso. Porque eu só furto porque eu não amo. Eu só adultero porque eu não amo o outro. Se eu amasse o outro, eu não faria nada. Isso vai magoá-lo, sabe? Vai causar dor para ele. Se eu amo de verdade, eu não faço isso. Então percebe como que... Olha, vou recapitular, certo? O Velho Testamento, a lei, primeiro, ela me apontava para Jesus, beleza? Segundo, ela me mostrava que eu era pecador. Ela me mostra que eu sou pecador. Sendo pecador, então, eu peço misericórdia de Deus, peço o senhorio de Deus na minha vida. Agora, tendo o senhorio de Deus na minha vida, o próprio Espírito Santo começa a me guiar. Para quê? Para que eu seja uma pessoa diferente. Para que eu seja uma nova natureza. Um novo homem criado segundo Deus. E não mais o velho homem. E no novo homem, a minha natureza pecadora, a minha natureza que era pecadora, que ia para a morte, agora é guiada por uma natureza espiritual. E nessa natureza espiritual, eu amo o próximo. Eu começo a amar o próximo mais. Eu passo a me tornar mais parecido com Jesus, dia a dia. Isso não é uma transformação que acontece de uma hora para outra. A gente vai ver isso também aqui, tá? Mas isso é uma coisa que todos os dias precisa ser exercitado em nós. Então, amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Hoje eu preciso aprender lições de Deus. Hoje eu preciso amar ao meu próximo mais. Hoje eu preciso amar a Deus mais. Hoje a minha natureza precisa ser transformada um pouquinho. E amanhã mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Para que eu possa prosseguir, para que eu possa avançar. Para que eu possa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu vou cumprir a lei. Mas não como ordenanças externas,
mas com uma mudança de natureza. Porque toda a lei se cumpre aqui, entende? Então, uma nova natureza, um novo homem feito de Deus, né? Vamos ler o texto aqui porque eu estou repetindo ele toda hora, né? 2 Coríntios 5:17. Então aqui, olha, 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Tá? Essa ideia de nova criação, ela aparece em várias passagens, tá? Eu trouxe só uma aqui para exemplificar. Mas essa ideia de um novo homem, de um velho homem, aparece em Romanos 8, aparece em vários lugares. Tá? Então, isso leva a uma santificação contínua. Não para nos salvar, mas para viver conforme aquele que nos salvou. Então, 2 Coríntios 3:18. Então, aqui, olha, 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ok? Então, de novo, nós temos liberdade, né? A lei, ela foi paga, né? Pelo sacrifício de Jesus, o que nos dá liberdade agora. E em liberdade nós vivemos agora em amor a Deus, certo? E agora, né? Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Então, nós estamos aqui, certo? Contemplando a glória de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus com nós, o sacrifício de Jesus por nós. Nós estamos contemplando isso. E esse relacionamento agora faz o quê? Que nós sejamos transformados. De uma hora para outra? Não. De glória em glória. Somos transformados em quê? Na sua própria imagem. Então olha só que lindo isso. Efésios 4 também vai falar muito disso, né? De sermos parecidos com Jesus. De sermos transformados na sua própria imagem. Como pelo Senhor o Espírito. Então percebe que agora a nova criatura, certo? Tem liberdade, porém ela é transformada de glória em glória. Então é verdade, eu ainda peco, sabe? Mas eu sou transformado de glória em glória. E todo dia eu preciso me esforçar para que isso aconteça, para que eu me torne mais parecido com Jesus, tá? A gente vai ler isso também. Mas aqui, voltando aqui, recapitulando algumas coisas, ó. Então a lei, ela tentava nos reconciliar com Deus por meio da carne, mas isso era impossível, tá? Gálatas 3:3. Quero apenas saber isso. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Paulo está falando aqui a respeito da circuncisão, tá? Então o que ele está falando, né? Ele está falando que se eu tentar de novo me aperfeiçoar na carne, igual a gente fazia antes, eu estou impedindo o sacrifício de Jesus, né? Eu estou anulando o sacrifício de Jesus, né? Vou ler tudo aqui, ó. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora os aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, quem vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, Paulo está falando aqui, né, que tentar cumprir a lei é voltar a tentar se aperfeiçoar na carne, tá? E isso a gente já viu que é impossível, né? Então a gente tem que fazer o quê? Nos aperfeiçoarmos no Espírito, com o relacionamento pessoal com Deus como filhos, tá? O aperfeiçoamento do Espírito santifica a própria carne também. Aqui um detalhe, tá? O aperfeiçoamento do Espírito santifica também a própria carne. Tá lá em Romanos 8:11. Não vou ler não, porque é só um detalhe, tá? Então, para a gente ir terminando aqui, olha só. Uma vez salvos, devemos nos utilizar do próprio Cristo para nos santificarmos, tá? Sendo guiados pelo Espírito, que a gente já leu lá em Romanos 8:14. Dia a dia,
tá? Isso não acontece de uma hora para outra. A gente acabou de ler também 2 Coríntios 3:18, tá? E só para fixar isso bem, eu queria ler também Filipenses. Então olha só, né? Só para a gente fixar bem que essa mudança de natureza ela não acontece de uma hora para outra. A gente não dorme pecador hoje e acorda santo amanhã. E nunca mais vai pecar e nem nada disso. Tá? É uma santificação de dia a dia. A gente precisa fazer isso todos os dias. Tá? E para mostrar isso eu queria trazer Paulo. Tá? Em Filipenses capítulo 3, Paulo já está ali da metade para o final do ministério dele. Paulo já é um convertido, já é batizado, já é um pregador, já está preso, né? Isso aqui ele vai ser solto depois, mas ele está preso nesse momento. E olha só o que ele escreve. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. O que Paulo está dizendo? Que ele não é perfeito. Que ele ainda não alcançou a perfeição. Mas o que ele faz? Vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós, os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se alguma coisa pensais de outro modo, Deus vos revelará. Olha só o Espírito Santo nos ensinando aqui, olha. Se você pensa diferente, o próprio Deus vai te guiar, vai te ensinar a maneira correta de pensar. É só seguir. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Então percebe, olha, Paulo está falando o seguinte, eu ainda não sou perfeito, mas eu já alcancei bastante perfeição nesse degrau da perfeição aqui, essa natureza de Deus. Já fui bastante aperfeiçoado. Já amo bastante as pessoas. Amo muito mais do que eu amava antes. Já amo a Deus mais do que eu amava antes. Já sou mais cumpridor da lei, entende? Por causa, né, dessa lei mais difícil de ser cumprida agora, que é a lei espiritual, né? Já sou muito mais agora parecido com Cristo. Ainda não sou perfeito, mas vou o quê? Prosseguindo. Vou continuando aqui. Tá? E olha só que interessante no verso 17, logo em seguida. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em vós. Então Paulo acabou de falar que ele não é perfeito, mas daí ele fala, sede meus imitadores. Imitar em que ele? Na busca pela perfeição, na busca pela santidade. Entende? Porque nessa nova natureza em Cristo, eu sou servo agora de Deus. E servo de Deus eu busco a perfeição. E o próprio Deus vai me guiando nessa direção. Dia a dia. De glória em glória. Tá? Eu não sei se eu li ainda, né? 2 Coríntios. Eu acho que eu não li 2 Coríntios ainda. Já li 2 Coríntios? Deixa eu ler aqui. Eu deixei aqui organizado, mas alguma coisa eu perdi no meio do caminho. 3:18, acho que eu já li, né? Eu já li, acabei de ler. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por Espírito a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Tá? Uma versão diferente aqui, né? A gente já leu. Então, Romanos 7, 18, 19, 1 Timóteo 1 aqui, capítulo 1, versículo 15, Paulo trata do mesmo assunto. Eu acho que vale ler Romanos 7 também, para mostrar, né, que como Paulo, ele não é, né, ainda perfeito, né? Olha só Romanos 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo e justo. Bom,
Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, olha só, olha que interessante. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então percebe que o pecado agora ele se revela por causa do mandamento? É aquela coisa, né? O pecado me mostra que a lei me mostra que eu sou pecador e que eu preciso da misericórdia de Deus. Porque, olha só, e aqui é muito legal o Romanos 7, porque mostra como Paulo circuncida o coração dele, entende? Como ele rasga o coração dele, como se fazia antes, rasgando a carne. Aqui ele rasga o coração dele e fala: Senhor, eu sou pecador. Essa é a marca do novo homem, a marca do cristão. Porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, olha só, vendido à escravidão do pecado. Porque, eu acho lindo isso aqui, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, e aí ele fala, né? Se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas porém o efetuá-lo não está. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que detesto, o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Olha só. Quando ele quer fazer a lei, ele percebe que o mal reside nele. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado, né? Que é tipo, sem sorte, né? Sem sorte, homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo do pecado. É aquela coisa, ó. O velho homem e o novo homem. Pecado e o espírito. Romanos 8, ó. Se ele continua, né? Agora, pois, aleluia, no capítulo 8 ele responde: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só que interessante isso, né? Então agora nós não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Nós somos guiados por Deus. E aqui que entra, né, essa figura aqui que eu trouxe, ó, da balança, pecado e espírito. Essa balança ela se mostra, né? Esse desenho se mostra aqui em Romanos 8, ó. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito cogitam das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o vosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha só.
pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então percebe, né, que se nós vivemos debaixo do senhorio do pecado, nós caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito nós mortificarmos os feitos do corpo, certamente vivereis. Então é essa ideia de matar o velho homem e de fazer, né, de nos revestirmos do novo homem. Tá? E ele continua, eu não vou ler tudo porque eu já li bastante. Depois a gente lê na célula. Então não dão para condenação, mas por constrangimento pelo seu amor. Isso aqui é bem importante, ó. 2 Coríntios 5, ó. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós istos, um morreu por todos, logo todos morreram. Então percebe que agora nós não só percebemos nosso pecado, pedimos misericórdia para Deus, mas quando Deus nos perdoa e quando a gente percebe que Deus morreu por nós na cruz, Ele se sacrificou por nós, Deus desceu em carne. Olha só que maravilhoso isso, que lindo isso. O próprio Deus desceu em carne, de tanto amor que Ele teve por nós. O próprio Deus se esvaziou da sua natureza, viveu uma vida completamente igual a nós, se tornou uma pessoa igual a nós, sentindo as mesmas dores, os mesmos sofrimentos que nós, passou pelas mesmas dificuldades que nós, provavelmente muito mais do que eu e você que estamos vendo isso aqui agora. Ok, a gente vive aqui no Brasil, tem uma vida razoavelmente boa, né? Graças a Deus por isso, né? Que o Senhor possa continuar permitindo que a gente tenha uma vida tranquila, né? Somos muito abençoados por isso. Mas o próprio de Jesus sofreu muito, né? Nessa vida. E foi crucificado, e foi martirizado, e foi ali cuspido, né? E o castigo que foi colocado sobre ele nos traz essa paz. E quando a gente olha para esse amor e realmente no nosso coração, entende? De fato reconhece esse amor, cara, a gente se constrange. A gente se derrama diante desse Deus tão misericordioso, tão amoroso, tão bondoso conosco. Sabe? Isso é isso que é a nova natureza, sabe? É perceber isso, é viver isso. E aí você percebe, né, que agora o Velho Testamento não é cumprido mais por ordenanças, mas por um amor verdadeiro para com Deus. Não sei se vocês estão entendendo. Então, né, não é uma moralidade externa, certo? Então não é uma moralidade externa. Mas em Cristo, Deus nos chama a viver uma santidade interior. Então perceba olha, como mudou. Antes era uma moralidade externa. Antes era uma coisa apenas externa. Guarda o sábado, circuncida, faz isso, faz aquilo outro. Tudo externo. Mas agora nós temos uma santidade interior. Amar ao próximo como a você mesmo. E tal, e tal, tal. Aí Mateus 27, ó. Mateus 22. Desculpa, 22. Verso 37 e 40. A gente já falou disso, né? Mas vale aqui ressaltar o próprio Jesus falando isso. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sacou? Toda a lei e os profetas se resumem nessas duas coisas. Então, toda a lei externa se resume em uma santidade interna. Toda moralidade, todas as obrigações, toda religião externa, ela se cumpre verdadeiramente numa transformação de natureza interior. E aqui é a transformação, porque não tem como amar a Deus se não for por transformação. Se não for por reconhecer, por constrangimento pelo amor de Deus, por reconhecer o senhorio de Deus nas nossas vidas. Eu não consigo amar meu próximo se eu não viver uma vida buscando santidade em Cristo, se eu não desenvolver de glória em glória essa transformação que Deus está me permitindo ter. Entende? Então, se a gente vive esses dois mandamentos, estamos cumprindo tudo que a lei e os profetas exigem. Mas não por obrigação. Isso é muito importante, ó. Não é por obrigação.
não é por algo externo, porque eu tenho liberdade em Cristo, tá? Mas é uma expressão natural desse amor em Cristo em nós. Entendeu como é que mudou a situação? Né? A lei agora ela é cumprida, e a gente vai ver, né, que ela é muito maior agora. Olha. A santidade de Cristo excede a lei, vai além da lei. Tá? Jesus não só manteve toda a lei, resumida em amar a Deus e ao próximo, como ele aumentou. Dificultou ainda mais. Porque amar é muito mais difícil, né? Aí Mateus 5, ó, vai trazer bastante essa ideia pra gente. Acho que aqui é o 17, né? Eu notei errado aqui, ó. Não penseis, Jesus falando, tá? Que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Perceba, até que o céu e a terra passem. E a gente viu lá no EPP, na célula, Apocalipse, né? Onde fala do novo céu e da nova terra, né? Então até lá, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim os ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, olha só, isso é bem legal, ó. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então percebe que, embora nós tenhamos liberdade em Jesus, agora nós temos que exceder em muito a lei, né? O Velho Testamento, que aqui está falando, né, dos escribas e fariseus, está fazendo referência a isso, né? Mas por quê? Porque entende? Porque agora nós temos a capacidade, mudou, na verdade, a forma de cumprir a lei. Antes a forma era ordenanças, esforço pessoal, debaixo aqui do pecado da morte. Eu não conseguiria, seria impossível. Mas agora aqui do lado do Espírito da vida, eu consigo, né? Eu tenho essa vantagem. E aí Jesus continua, né? Aqui em Mateus 5, no Sermão da Montanha, ele dá alguns exemplos, né? Vou ler pelo menos uma aqui, ó. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, olha Jesus aumentando a lei. Todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. Então percebe como Jesus aumentou a lei? Antes era só não matar. Agora, se eu ficar com raiva, se eu insultar, eu estou sujeito ao tribunal. Por quê? Porque percebe que agora é amor. Entende? Se eu amo, eu só não vou matar, mas eu também não vou ofender. Eu não vou... entende? Não vou mirar sem motivo. Entende? Como muda o relacionamento? Então nos torna na natureza de Cristo. Não a divina, mas a moral. Então agora, né, nós temos no novo homem, agora aqui, na nova lei, na lei espiritual, nós temos agora essa transformação de natureza. Efésios 4, 22 até o 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Sacou? Então, o que eu tenho que fazer? Me despojar do velho homem, que se corrompe, que se engana, concupiscência e tudo mais. E faço o quê? Me renovo. Novo homem, de glória em glória, sendo transformado dia a dia. Ok? E como que eu faço isso? Eu faço isso sendo praticante da palavra. Não por obrigação, saca? Não por obrigação, mas por amor. Então eu preciso ser praticante e não apenas um ouvinte. E aí o último texto aqui que eu trago, ó, Tiago 1, 21 até o 25.
Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Tiago não traz a expressão que Paulo traz do velho homem, mas ele está falando do velho homem. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Velho homem. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Revistais o novo homem. Mesma coisa. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu acho bonito isso como o Tiago vai trazer, né? Porque aquele que simplesmente ouve e não pratica, ele na verdade está enganando, né, a ele mesmo. Ele precisa ouvir, precisa buscar praticar. Sabe? Se ele não consegue praticar, porque se Deus vai nos revelando algo e a gente não vai aprendendo com ele, então a gente não... Né, o exemplo que o Tiago vai trazer aqui é bonito, né? Um homem que se contempla no espelho, depois vira de costas e esquece do que viu, né? Olha só. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, olha só que é bonito isso, né? Como ele fala, ó, persevera. Demanda um esforço, entende? Não é um negócio assim que amanhã eu vou acordar santão. Eu preciso perseverar, preciso lutar, preciso praticar. O Espírito Santo vai me ensinando e eu vou praticando, entende? Eu vou perseverando. Então, não sendo negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Entendeu? Então é mais ou menos por aí que eu entendo, né? Então, só para resumir aqui, ó, finalizar, a transformação de glória em glória acontece quando exercitamos o Espírito pela prática do bem. Né? Então, a gente viu lá em Coríntios, né? 2 Coríntios 5, que a transformação era de glória em glória. E a gente acabou de ver aqui, então, que essa transformação ela acontece quando exercitamos o Espírito pela prática do bem. Beleza? Logo, a lei não precisa ser cumprida como obrigação, mas devemos buscar sermos como nosso Senhor. É por amor. A gente não vai cumprir por obrigação, mas eu vou seguir o meu Deus por amor. Tá? Logo, não obedecemos a lei como ordenança, mas obedecemos a lei por amor e pela comunhão com o Espírito Santo. Então, um exemplo aqui que eu queria trazer, eu acho que eu não cheguei a falar, mas no sábado, né? Eu preciso guardar o sábado? Ou domingo, ou o que quer que seja? Cara, em Deus todos os dias são santificados. Entende? Eu não guardo só o sábado em Deus. Assim como antes eu não podia matar, né? Agora eu não só não posso, mas eu tenho que amar ao próximo, amar o meu inimigo. Né? Então agora não é o sábado que eu vou guardar, são todos os dias. E se eu achar que eu preciso guardar o sábado para ser salvo, e tem muitos irmãos nossos, né, evangélicos, que pensam assim, Gálatas vai falar, esses caras precisam cumprir toda a lei, porque eles estão fazendo com que o sacrifício de Jesus seja inválido, certo? Eu não preciso mais cumprir o sábado como ordenança para ser salvo, mas nada me impede de guardar o sábado, ou guardar o domingo, ou todos os dias, ou o que quer que seja. Eu mesmo, particularmente, tenho muita vontade de, no futuro, fazer isso, sabe? Deixar o domingo separado para Deus. Não trabalhar, não estudar, não fazer nada. Deixar um dia só para um relacionamento com Deus. Entende? Mas não que nos outros dias eu não deva ter um relacionamento com Deus. Devo deixar só para o domingo ou só para o sábado. Pelo contrário. Todos os dias eu devo obter essa transformação de natureza. Entende? Mas eu tenho essa vontade de fazer isso. Mas não porque isso depende da minha salvação. Minha salvação depende da misericórdia que Deus já fez pela minha vida. Mas agora, para ter um relacionamento com Ele, que eu acho que vai dar um passo a mais, eu penso que seria muito interessante se eu fizesse isso. Um dia para descansar para Deus, sabe? Mas isso é uma coisa pessoal minha com Deus. Não é uma lei, não é uma ordenança. É algo que o Espírito Santo tem me incomodado faz algum tempo. Então nós não cumprimos a lei por força própria, ok? Força própria. Mas através da comunhão com o Espírito Santo de Deus.
Então é o próprio Espírito Santo de Deus quem traz essa possibilidade de cumprirmos essa lei estendida de Deus. Essa lei que depende de uma mudança interior e não apenas de preceitos exteriores. Eu sei que ficou grande, pessoal, mas é porque o assunto realmente é extenso. A gente vai tratar disso aí nas células, né? Mas eu queria trazer aí a minha opinião para vocês. Vocês podem falar aí se eu estou equivocado em alguma coisa, né? Me ajudem também aí a crescer em santidade, porque todos nós, com a medida da perfeição que já obtemos, estamos buscando nos aperfeiçoarmos de dia a dia, praticando a palavra de Deus e não somente ouvindo ela, né? Mas todos nós ainda não obtivemos, né, essa perfeição pela qual nós estamos buscando, mas esquecendo das coisas que ficaram para trás, vamos avançar, né? Hoje, amanhã, cada dia, de glória em glória, sendo transformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor dele nos constranja, né, a gente ter força para exercitar, para praticar essa mudança do velho homem para o novo homem, porque o velho homem ele vai tentar, né, vai se esforçar para permanecer vivo. A gente precisa matá-lo todos os dias, a gente precisa, né, se esforçar para que ele, essa velha natureza em nós, não tenha força em nós e que a nossa nova natureza em Cristo possa cada dia mais crescer em nós. Graça e paz, irmãos. Jesus abençoe suas vidas aí. Vamos nos falando. Jesus abençoe.